Continência e saudações, mamutianos. Dessa vez no canal, a evolução da bazuca, como eu tinha prometido pra galera aí. Tinha bastante gente me cobrando. E dessa vez eu consegui, certo? Antes de mais nada, cara, assina o canal, ajuda a gente aí, certo? Tudo que eu for desenvolvendo aí pro Airsoft, vou lançando no canal, não tem erro não, pode copiar, entendeu? Quero ver todo mundo jogando, porque às vezes o cara não tem condição de comprar um armamento e tal, justamente por ser caro. Com uma bazuca dessa o cara consegue pelo menos fazer um jogo, consegue pelo menos brincar, vamos dizer assim. Então seria um jogo, uma estratégia de jogo um pouco diferente, né, de quem joga com uma EG, com um fuzil, com uma pistola GBB ou com uma pistola Spring. Então, mas é legal pra caramba, o cara quando matar o primeiro, o cara vai ficar viciado, vai querer matar mais gente com a bazuca. E é legal, cara, é legal, vale a pena, certinho? Então vamos lá, quero ver todos vocês, não esquece de assinar o canal, dá um joinha joinha no vídeo, fechou? E vamos ao que interessa. Então vamos lá, senhores, senhoritas, essa aqui é a bazuca, certo? Com ela modificada, basicamente esses 3 pontos aqui é onde foram feitas as modificações, tá? Daqui para lá continua sendo a bazuca convencional. As pegas, tubo de 1,5 polegadas marrom. O que eu fiz de diferente aqui, que eu tinha prometido no primeiro vídeo, foi a ombreira, tá? Como que eu fiz? Pedi para um serralheiro para mim fazer a ombreira, né? Desenhei o perfil. Ele soldou a ponta desse perfil numa chapinha e a chapinha eu parafusei no cano, tá? Mesma coisa desse lado aqui, só que nesse lado aqui tem um parafuso só, certo? Então aqui a princípio é a mesma coisa, tá? Não tem muito mistério não. Então é isso aí. A ignição. O fio da ignição, antes ele vinha aqui direto, certo? O que eu fiz? Passei ele por dentro do tubo até vir aqui para fora, tá? Então, daqui para lá é a bazuca da forma convencional, como tá no primeiro vídeo. Não tem muito, qualquer dúvida que você tenha, dá uma olhada lá que você vai ver como que eu fiz. A única diferença é que no outro vídeo, a parte interna dele era uma câmara de combustão. Agora não. Agora isso daqui, se você quiser fazer furo aqui, isso não vai interferir na combustão, não vai interferir em nada. Fechou? Essa é a primeira parte. Agora vamos lá, vamos falar da segunda parte, tá? A segunda parte agora, eu vou com o auxílio de desenho, eu vou explicar como eu fiz a câmara de combustão, que é só esse pedaço. Isso aqui é uma câmara de combustão, fechou? Vamos lá. Vamos lá, galera. Eu vou tentar ser o mais didático e rápido possível para o vídeo não ficar muito longo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma luva, tá? Uma luva de 1,5 polegadas, um trecho de cano de 1,5 polegadas e uma ponta de 1,5 polegadas roscada, certo? Isso daqui na verdade era a ponta que veio dessa peça aqui, que eu só cortei e estou reutilizando, certo? Então eu cortei ele e estou reutilizando ele agora nessa condição. O que eu fiz? Antes de mais nada, eu fiz um tampão, tá vendo? Aqui, ó. Se você olhar lá, ele tem um tampão, ó, marrom ali, ó. Esse tampão é um tampão de PVC. Como que eu fiz ele? Eu peguei um trecho de cano, marrom também, de 6. Fiz um corte no meio, forcei ele a abrir, joguei um pano em cima, peguei o ferro de passar roupa da minha mulher, que quase me matou, e fui passando, a própria caloria do ferro em cima do pano se encarregou de planificar o PVC, que até então era tubular, né? Como eu cortei, ele abriu, aí ele virou um plano, marquei com o diâmetro aqui interno, né? Com diâmetro interno, marquei, cortei e fiz esse tampão. Então, no tampão, nesse desenho é o que equivale ao que está em vermelho aqui, certo?
O que está em vermelho aqui é o que valeu o tampão. O tampão redondo, obviamente. O que eu fiz? Eu coloquei, né, 2 furos. Fiz 2 furos e coloquei os 2 fios descascados aqui, certo? De forma separada. E essas 2 pontas desses 2 fios é o que foi ligada aqui. Então, certo? Aqui eu enchi de massa para manter o fio no lugar, posicionado, né? Eu enchi de massa no tampão, na parte do fundo do tampão, para ele se manter posicionado. Então ele ficou o tampão, as pontinhas dos fios assim próximas uma da outra, o fio e a massa, certo? Espera secar, tranquilo. Depois o que eu fiz? Eu peguei esse tampão e introduzi ele. Isso é importante, tá? Você tem que introduzir ele no lado onde vai haver a combustão. Então, ou seja, você tem que introduzir ele aqui, ó, nessa condição, tá? O tampão ele tem que entrar daqui, ó, para cá, daqui para dentro. Aí ele vai descer e vai parar aqui. Por quê? Porque como aqui dentro onde vai ter a combustão, ele vai gerar pressão. Esse degrau, a própria nervura aqui, né, o degrau da luva, ela se encarrega de manter o tampão lá dentro. Ela não se você fizer o contrário, o que vai acontecer? Que a pressão ela vai mais cedo ou mais tarde ela vai jogar ela vai cuspir esse tampão para fora. Então ele vai ele precisa ser dessa forma para esse degrau, para a nervura da luva servir de sustentação do tampão. Fechou? Aí ele vai ficar naquela condição lá que eu mostrei anteriormente, certo? Que é isso aqui. Olha lá. Se você olhar, você vai ver lá dentro lá, ó. Tá vendo? Isso aqui é a nervura. O tampão, que é esse aqui onde eu estou riscando agora, ele está encostado pro lado de dentro da nervura. E essas bordas aqui, ó, esses negocinhos que você está vendo aqui, ó, isso aqui é tudo o cordão de massa epóxi que eu fiz, coloquei e inseri o tampão. Aí o próprio tampão, quando ele entrou aqui, e ele assentou, a massa se encarregou de colar ele, além de promover a vedação, né? Porque senão vai conseguir cortar redondinho, certinho. Então ele promoveu a vedação, certo? Daí para frente, esses fios aqui vão pros fios da ignição que vem daqui, certo? Feito isso, colou o tampão, você vai colar essa ponteira aqui, tá? A ponteira com o terminal roscado, você vai colar ela na luva dessa forma igual tá aqui, tá? Que é o equivalente à parte interna aqui da combustão. Então esse azul aqui é o que equivale a essa parte, certo? Então ele vai vir, ele vai encostar aqui, ó, no tampão e vai travar o tampão lá dentro, certo? O tampão vai ficar preso lá dentro de forma segura. E daqui para frente aqui viria a pontinha roscada lá, certo? Enfim. Então é assim que foi construída a câmara de combustão. Ela tem, se você pegar um lápis, ó, mais ou menos o tamanho de um lápis, cara. No total, tá? Considerando que a câmara de combustão vai ser um pouquinho menor porque ela tem ela vem do meio para a ponta aqui, né? A ponta do lápis é lá até onde está minha mão. Fechou? Feito isso, o que você vai fazer? Jogou os fios para dentro, bem isolado, tá? De preferência com fita autofusão, para ela não roubar a energia, tá? Aí fez isso, joga tudo para dentro. Aqui não precisa colar, tá? Porque ela entra com uma certa pressão. Ó. Certo?
tá feito, tá encaixada a ponta. Isso aí você não precisa colar, porque se você precisar fazer manutenção, você tira a sua ponta. Fechou? Então tá aí a câmara de combustão. Agora vamos falar sobre a ponteira. Quais as adaptações que eu fiz nessa ponteira. Bom, vamos lá. Essa ponteira ela foi feita da seguinte forma. Nada muito diferente do que eu explico no primeiro vídeo, tá? O que eu fiz aqui? Um tubo inteiro. Esse tubo aqui, que no caso seria esse, é um tubo de 3/4, tá? Precisa ser de 3/4. Então, peguei um tubo inteiriço de 3/4, que vem daqui até a outra ponta, certo? Então, ele vem daqui até lá, que no caso, no desenho aqui, corresponde a essa azul aqui, ó, certo? No caso, eu viria até mais até aqui em cima, mas enfim, é um desenho só representativo. Então, o que eu fiz? Os furos, eu tenho aqui um CAPS com terminal roscado, certo? De 1,5 polegadas. Eu tenho um outro CAPS liso. Eu tenho um trecho de cano de 1,5 polegadas, que é o que vai fazer a união desse CAPS com essa luva também de 1,5 polegadas, tá? Que a luva corresponde a esse vermelho aqui, ó. O que está aqui bem no meio entre um e outro aqui, ó, é o que corresponderia ao azul, tá? Esse azul aqui, ó. E esse azul interno aqui é o que corresponde ao tubo interno, certo? Então, o que eu fiz? Eu furei os dois CAPS, né, com um furo suficiente para poder passar o cano de 3/4, de uma forma que ele entrou com uma certa interferência até. Tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei um cano, uma luva de 3/4, tá? E eu cortei aqui, ó, fiz um anel com essa luva de 3/4. Eu fiz um anel com ela. Esse anel, eu cortei ele porque toda luva, como eu mostrei no desenho anterior, toda luva ele tem uma nervura no meio, né? Então ele é assim e ele tem aquele a nervura, você lembra? Onde assentou o tampão. Então, o que eu fiz? Eu cortei ele aqui, ó. Então, deixa eu tirar aqui, eu acho que eu consigo mostrar aqui melhor, peraí. Ó, tá vendo que ele tem uma nervura lá dentro? Ó. O que eu fiz? Eu fiz um anel, eu cortei justamente abaixo da nervura. Então, ou seja, eu tirei um trecho daqui para cima, de forma que a nervura não veio. Então, se eu forçar no cano, ele entra com uma certa interferência, mas ele vai até o fundo lá, ele vai indo porque ele não tem um limitador, né? Porque essa nervura é o que limita. Então ela entra direto, ela passa direto. Que foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz 2 anéis, então um eu coloquei desse lado, um desse lado, de modo a manter esses 2 CAPS juntos. Certo? No meio deles aqui, ó, no momento que eu estava unindo, né, os 2 CAPS, eu enchi de massa aqui, ó, de massa epóxi, certo? Enchi de massa epóxi, introduzi os 2 tubos até um encostar no outro, depois que um encostou no outro, aí eu coloquei os anéis, colei os anéis, tá? Passei cola aqui nos anéis, no cano, e colei ele. Colei os 2 anéis aqui. Então, os 2 anéis se encarregou de manter travado os 2 CAPS, esse e esse. Certo? Foi isso que eu fiz aqui. E o tubo aqui ele ficou inteiriço. Certo? Legal. Enchi de massa epóxi também aqui. Por garantia, para ficar bem preso. Tá? E ficou isso aqui. Certo? O que eu fiz nessa ponta aqui? Eu peguei uma luva, tá? Peguei uma luva com o mesmo diâmetro dele, que no caso seria 3/4, uma luva de 3/4. Depois que eu montei tudo isso, tá? Eu esquentei essa ponta e introduzi
a luva de 3/4 aqui. Então o que aconteceu? Como a ponta, essa ponta estava quente, ela conificou, ela fechou. Então ela entra com facilidade. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Eu tô usando essa aqui porque essa aqui é luva de 3/4. Então ela entra com facilidade aqui, ó. Tá vendo? Coisa que se você não conifica ele, o que acontece? Você não consegue introduzir, ele fica travado, ó. Esse lado não tá, ó. Ele não entra, ele só entra se você forçar mesmo, aplicar muita força. Só que se ele entrar depois, provavelmente você não vai conseguir tirar manualmente. Então eu esquentei e introduzi a ponta até ele entrar, tá? Eu não coloquei até o fundo, não. Foi só para ele conificar a ponta dela assim até a metade da metade aqui da luva, certo? Então, ponta conificada, todo o conjunto unido, a gente tem a ponteira da nossa bazuca pronta, certo? Sem emenda no interior dela, tá vendo? Aquela nervurinha que você vê lá dentro, lá na verdade não é uma emenda, é porque como ele entrou com interferência, o furo dos capos ele estrangulou um pouco, mas nada que interfira a passagem das bolinhas, tá? Então, tá aí. Foi dessa forma que foi feita a ponteira. Agora vamos para o nosso cartucho, certo? Bom, vamos lá. O cartucho é o seguinte. Para você construir esse cartucho, você vai poder fazer vários, tá? Usando esse como exemplo. Então, você vai precisar de uma luva. Você vai precisar de uma luva 3/4, uma luva de 0,5 polegada, um teco de cano de 0,5 polegada, com mais ou menos essa proporção aqui, certo? Você pode usar o tamanho da luva como proporção aí. Eu não tenho exatamente, eu fiz tudo a olho, certo? Então, o que ele precisa ficar é isso aqui, ó, mais ou menos meio para um lado, meio para o outro, mas enfim. Isso entra na parte da construção. Então você vai precisar uma 3/4, uma luva de 3/4, uma luva de 0,5, cano de 0,5. E você vai precisar também, que eu não tenho aqui, você vai precisar de uma redução, tá? Você vai pedir para o seu, quando você for comprar lá quando você for comprar os canos, você vai comprar uma redução de 3/4 para 0,5. Fechou? 3/4 para 0,5. Que é, para que você vai fazer? Você vai pegar a redução ela é assim. Vou fazer um esboço aqui. A redução ela é feita assim, ó. Certo? Essa vai pegar essa redução e você vai arrancar essa nervura que ele tem aqui, ó, na cabeça da redução. Então você vai ter um tubo, ele vai ficar um tubo, porque você vai tirar ela, né? Essa parte aqui, ó, para cima, ele não existe mais, tá? Então o que você vai ter? Você vai ter só um tubinho assim, certo? Ele vai ficar assim, sem essa cabeça aqui, ó. O que você vai fazer com essa redução? A redução, como ela é de 3/4 para 0,5, você vai introduzir ela dentro de um dos lados só, tá? O outro lado tem que ficar livre. Dentro de um dos lados
do tubo 3/4, certo? Então você vai introduzir ela aqui, não precisa colar, isso aqui a pressão dela você pode, bate que ela vai entrar, ela entra com uma certa pressão, pode bater à vontade, aí até ela entrar totalmente lá dentro, certo? Depois que você fez isso, você vai introduzir o trecho de cano de meia polegada, certo? Que é esse aqui. Então, esse aqui é o cano de meia polegada. Então, aqui a gente vai ter a luva, certo? Essa aqui é a luva. Aqui dentro a gente tem a redução e aqui a gente tem o cano de meia polegada, certo? Então, ou seja, um lado do cartucho vai estar assim, fechado. O outro lado do cartucho vai estar aberto. Vem que ele criou um canal aqui, ó. Certo? Então tá aí. Depois que você fez isso, basicamente você já tá com o seu cartucho pronto. A luva de meia polegada, ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir no lado onde tá fechado aqui, onde não tem o vão, tá? Olha, vai vir aqui. Aí o que você vai fazer? A mesma coisa, esquenta lá a ponta. Aí nesse caso aqui você pode, depois com a ponta ainda quente, você introduz o cano, a luva de meia polegada, porque é a luva dela, né? Do mesmo diâmetro do cano. Você vai introduzir ela até embaixo, tanto que ele não fica nem preso, ó. Tá vendo? Ó. Ele desce, ele fica até meio solto lá. Ó. Ele fica até meio solto, tá? Pode descer até o fundo, tira, esfria ele, tal, ele vai ficar nessa condição, tá? Assim. Vamos lá. Então, dessa forma, a gente tem um cartucho pronto. Você pode fazer vários desse, tá? Eu jogo com 4. Eu jogo com 4 cartuchos. Você pode fazer até uns 7 cartuchos. Eu acho que dependendo da quantidade de combustível que você utilizar dentro da câmara de combustão, você joga até mais. Mas o 4 eu acho que é o ideal para o jogo. Em média, o jogo dura aí 10, 15 minutos, dependendo de onde você vai jogar, obviamente. Tá? Então, essa aqui é o cartucho. Então, com isso a gente tem a bazuca, o cartucho e a ponteira. Certo? Agora eu vou ensinar como vocês vão carregar, municiar a sua cartucheira, tá? A cartucheira você vai municiar ela da seguinte forma. Deixa eu posicionar o celular aqui de uma forma que eu consiga usar as duas mãos. Certo? Acho que tá bom. Vamos lá. Você vai pegar o cartucho. Então você tem um lado com um canal aberto e um lado sem canal, certo? Você vai fazer uma bolinha de papel. E essa bolinha de papel você vai colocar no lado dentro do cano, onde dentro do cano pro lado do canal, tá? Então você vai colocar a bolinha de papel aqui. Você não precisa colocar muito para dentro não, tá? Depois que ele passou da borda aqui já tá bom. Tá vendo? Ele entrou aqui. O objetivo desse papel que é só manter as bolinhas no interior do cano aqui, no interior desse cano. O ideal é que você use uma média de 30 bolinhas, tá? Mais do que isso, você perde velocidade. As bolinhas elas não alcançam a velocidade por outros motivos que depois eu posso explicar melhor. Mas o ideal é que você use entre 30, 35 bolinhas, senão você não tem um alcance legal. Nessa parte de cima aqui, agora na parte fechada, o que você vai fazer? Você vai precisar de um papel alumínio. Vou pegar aqui um teco, uma folha, né, de papel, que eu não tenho. Mas você vai pegar uma
Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha lá de papel alumínio, tá? O ideal é que seja de papel alumínio. E você vai dobrar ela. Então ele vai ficar com 2 lâminas, certo? Até diminuir aqui. Ele vai ficar com 2 lâminas, um papel alumínio com 2 lâminas, ou uma dobrada, certo? Ela vai ficar nessa forma aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar as 30 bolinhas aqui dentro, certo? O papel não vai deixar ela sair. Você vai jogar as 30 bolinhas. Você vai colocar a lâmina de papel alumínio aqui. Com a luva de meia polegada, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, e vai pressionar ela. Como você lembra que eu chacoalhei, ela estava com folga? Era para justamente agora ela moldar o papel no interior do cano. Olha lá, você viu? Então o que você faz? Se você olhar agora, o que ele formou aqui? Um diafragma, ó, lá dentro, tá vendo? Ele ficou esticadinho, certo? Com isso você já está com seu cartucho municiado. Você tem que, para você ter uma certeza maior, você tem que chacoalhar ele e você precisa ouvir o barulho de bolinha chacoalhando aqui dentro. Elas não podem estar presas, tá? No outro vídeo lá, no primeiro vídeo eu explico por que elas não podem estar pressionadas. Se elas estiverem pressionadas, elas encavalam aqui e não vai sair a bolinha. Então elas precisam estar, ela precisa estar livre aqui dentro, tá? É lógico que você não vai colocar 3 bolinhas ao ponto de ter muito espaço. Mas aí você vai percebendo conforme você vai jogando a quantidade, se você coloca mais, coloca menos, você vai achando. Mas a média que eu encontrei aí para esse parâmetro aqui de medida é em torno de 30 bolinhas, certo? Então, tá aí. Com o cartucho montado, a gente vai ter bazuca, cartucho e ponteira, certo? O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos municiar a bazuca, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar a ponteira. Nesse pescoço aqui, ó, você lembra que eu falei para você que tinha redução? É onde vai entrar a redução disso aqui, ó, do cartucho, do vão do cartucho. De modo que o cano do cartucho, que é de meia polegada, ele é menor do que o 3/4, então ele entra lá dentro tranquilo, ó. Tá vendo? Ele entra, você só dá uma apertadinha, ele deu aquela travadinha, pronto, você já tá com a sua ponteira feita. A partir daí, você vem e rosqueia ela na... Lógico, considerando que você já borrifou o combustível aqui dentro. Tem que ser álcool de posto, como no vídeo anterior. Você dá a borrifada, umas 4, 5 borrifadas de álcool de posto. Tem que ser um álcool bom. Aí você vem e utiliza e rosqueia ele até a ponteira chegar no final lá, tá? Não precisa apertar, cara. Se você apertar, depois, pode ser uma treta para sair. Ele chegou, você sentiu que ele já encostou no final, já era. É o suficiente. Você pode disparar que ele não vai vazar e ele vai ter um disparo eficiente. Uma dica que eu dou aqui é a seguinte. A ponteira, quando vocês fizerem isso, aqui eu fiz com papel, né? Como eu disse. Aqui eu fiz com papel, o diafragma lá. Só que o ideal é que ele seja feito com papel alumínio. 2 lâminas de papel alumínio, tá? Não faz com uma, não. Eu já fiz com uma, não ficou muito legal. Fiz com 3. Teve hora que ela não detonou. Eu percebi que ela deu pressão, mas o papel alumínio segurou. Então, assim, 2 lâminas de papel alumínio, uma em cima da outra, certo? Um quadradinho pequenininho ao ponto só de criar o diafragma lá. Por quê? Porque o papel, ele daria certo? Ele daria certo, também estoura. Só que o problema é que como você está lidando com algo úmido, que é o combustível, ele enfraquece a fibra do papel. E com isso ele tem um disparo, ele não cria tanta pressão dentro da câmara ao ponto de projetar as bolinhas, entendeu? Então já o papel alumínio não, o papel alumínio ele cria mesmo úmido, ele não perde
a resistência dele, entendeu? Ele não compromete, até porque ele não é fibroso. Fechou? Então, montou a bazuca, papel alumínio, aí é só ir pro jogo, cara. Certo? Não vou rosquear até o final aqui. Deixa eu ver, vou rosquear assim, vai. Fazer tudo sozinho é complicado. E tá aí nossa bazuca, certo? Só apertar e BAU! Pum! Fechou? Então, tá aí, rapaziada. Tá feito. Promessa é dívida e dívida eu não sei ter. Eu pago. Tá aí a bazuca feita. Você pode dar 4, 5 disparos no jogo tranquilo. 4 borrifadas de álcool. E aí é só ir pro jogo. Certo? Isso aí, rapaziada. Curtiram? Legal, né? Eu acho o máximo, cara. Já joguei com ela. Sempre jogo com ela. Sempre, pra te falar a verdade, quem me conhece aí, eu jogo no campo lá onde a gente joga. Quem me conhece sabe, eu jogo direto com ela. Cara, mato mesmo nego com ela. Eu começo jogando com ela, pra te falar a verdade. E só começo a usar egg em último caso. Eu entro com ela, com a minha egg. Eu, usei a bazuca, aí não matou, continuo no tiro, carrego, ponho ela de novo e vou de novo para arrebento. E assim eu vou indo, certo? Então é o seguinte, galera, não esquece de assinar, vai ser bem-vindo aí no nosso canal. Tenho outros projetos aí, como eu já falei, e tá na mente. É que a bazuca realmente eu precisava deixar ela mais eficiente. Senão a gente se foca em um monte de coisa e acaba não fazendo nada, certo? Então, a bazuca tá aí, tá completa, pode montar. Cara, eu não vou conseguir te precisar valores do quanto que eu gastei nela. Por quê? Porque eu fui fazendo, aí erra uma coisa, acerta outra, aí vai, mexe, puta, e tira de novo. Então eu perdi cálculo. Mas, cara, tipo, basicamente... Não é caro, isso é tudo coisa que você acha em material de construção. O mais chatinho que você achar ali vai ser a ignição, porque a ignição você vai, eu acho que no Brás deve vender ignição. Eu encontrei na Florencio de Abreu, paguei R$30 na ignição, mas deve ter mais em conta. Fechou? Qualquer dúvida, escreve aí no canal, o que eu puder ajudar, me chama no Zap, eu vou deixar aí meu contato no WhatsApp. Facebook, a gente está no Facebook também, certo? Mamutes Airsoft, ou seja, mano, viu a ponta vermelha? Corre, nego! Certíssimo? E uma dica, viu a ponta vermelha? Corre! Fechou? É nóis! Tamo junto, soldado!